Glórias a Deus. Amém? Deus seja louvado nas nossas vidas. Graças a Deus estamos aqui de volta. E vamos tocar o barco para frente. Agora eu queria dar uma notícia a vocês que para mim foi muito boa. Que Alexandre e Erinaldo juntos fizeram meu favor. Agora o canal que eu falo com vocês tem esse nome, hashtag, que é o jogo da velha, né? Aquele cruzadinho assim. Hashtag escutai a voz de Deus. Agora isso é letra minúscula. Hashtag escutai a voz de Deus. Tudo emendado. Entenderam? E eu vou dar uma dica também a vocês. Eu dei essa dica antes que o pastor César estivesse pedindo aos irmãos que, quando ele notou que era um erro não pedir, já tinha feito bem uns 2 anos. E eu até disse a Francisco, as pessoas que já assistiram o culto, não precisa mais, a menos que ela queira tirar alguma dúvida, alguma coisa que eu falei e ela não entendeu, aí vai ouvir. Mas basta fazer o seguinte, eu já assisti, então eu vou dar um like, está entendendo? Dá o like, primeiro abre esse nome aqui, hashtag o jogo da velha, aqueles 4 traçadinhos assim, e escutar a voz de Deus, aí dá o like, e também seria bom, porque eu tenho uns 40 irmãos que eu mando, entre família, irmãos, amigos, que eu mando. Mas eu não tenho o telefone de todos. O último meu que eu mandei agora foi para Mário, que o filho dele até fica aqui na frente. Então, se vocês conhecem as pessoas, isso não vai atrapalhar nada o canal do pastor César. Isso aí é outro canal agora que eu estou trabalhando nele. Então, vocês mandam para amigos, alguma mensagem que vocês gostarem. Se não gostar, também não quiser mandar, isso aí é democrático. Ninguém está forçando, não. Então, professor, você não dá trabalho nenhum. Pronto, aqui. Isso não só em relação a mim, como em relação às pregações do pastor César, do irmão Francisco. Entendeu? Você assistiu. Então, mas quer que outras pessoas assistam, dá o like, que vai ajudar, e também fazer outras pessoas conhecerem, entendeu? Há pessoas que assistem e não dão importância, mas outros que gostaram. Eu tenho um irmão aqui, que eu agradeci muito a ele, é o irmão Valdeci. Esse irmão, eu estou assistindo as suas mensagens, e eu estou enviando para pessoas amigas. É assim que a gente deve fazer. Uma vez eu enviei para pessoas que eu nem conhecia, apenas que tinham entrado no meu canal, ou no canal que eu estava pregando, aí eu nem me lembrava se eu conheço a pessoa. Mas ele está dizendo, eu sirvo ao bom pastor, o Senhor meu pastor. Uma pessoa que fala assim, está falando como crente, né? Aí então mandei mensagem para ele. Então, eu quero agradecer. Tem uma pessoa amiga também, tal de Jaeli, que eu até elogio muito o nome dela, Jaeli, porque são 2 nomes de nosso Deus, né? O seu nome é Já, e Eli foi o que foi falado lá na cruz. Eli quer dizer meu Deus, né? Eli é meu Deus, e Já Deus está presente em tudo. Então eu disse para ela, o seu Deus está presente na sua vida. É Jaeli o nome dela. E também, até a filha dela, ela crê também, ela é o esposo dela. Que Deus abençoe essa família, quando ela escutar aqui o que eu estou falando. E o nome da filha dela é Esther. Que até eu pergunto assim às vezes, como está a princesa Esther? Ela teve uma filhinha agora. Então, gente, de maneira, eu falei assim para chegar mais gente, e agora o pastor aniversariou
né? Na quinta-feira, foi muito bonita a festa, tudinho. Muita alegria, que Deus abençoe ele, que possamos tê-lo em nosso regaço, em nosso favor, orando por nós, que o pastor, ele é constituído por Deus para orientar a igreja, né? Colocar a igreja nos eixos, se algum irmão quiser sair, com toda a humildade, né? O pastor não pode ser couro grosso para ninguém, não, porque Jesus não foi assim. Todo pastor tem que seguir o mandamento de Deus. Jesus Cristo, mesmo sendo chamado de nomes como Beelzebu, demônio, Satanás, ele sempre tratava assim com humildade. Então, que ele possa, a cada vez mais, como ele se esforça pela igreja, ele possa também ter paciência com a igreja, né? Outra coisa, eu já disse isso aqui a vocês, eu creio, que Deus, quando ele forma um grupo dele, ele tem sempre o cabeça, não é verdade? E o irmão Branco disse isso em outras palavras, que mesmo Deus tendo muitos profetas, ele tinha um como o principal, que ia levar a palavra dele, né? Desculpe. Então ele tem também o principal. Não é que o principal seja mais importante que todo mundo, mas é aquele que ele escolheu. Nos discípulos, quem foi aquele que Jesus Cristo escolheu? Quem foi? Muito bem, foi Pedro. Você vê que eu não sei ainda por que tu meteu o pau em Pedro. Porque Pedro era quem estava sempre na frente. Pedro foi quem demonstrou ter a maior fé. Jesus Cristo, homem de pouca fé, mas aos outros, nem pouca fé tinha. Eu já falei isso aqui. Justo. E veja o que foi que Jesus Cristo fez. Em forma de Espírito Santo, quando ele foi para o Monte da Transfiguração, o que foi que ele fez? Ele possuiu Pedro para dizer, bom estarmos aqui, para fazer 3 tendas, né? Tudo era Pedro que entrava. Na hora perguntaram, varões e irmãos, o que é que devemos fazer para alcançar a vida eterna? Pedro abriu a boca e disse, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo e recebereis o perdão dos vossos pecados. E outras explicações. Quando estava na oração, que o anjo desceu a Cornélio, porque ouviu as orações de Cornélio, Deus ouviu, e as esmolas que Cornélio fazia, a bondade que ele tratava o povo. Então o anjo chegou a Cornélio e diz, vai na casa de quem? Simão Pedro, que está habitando junto com o Simão, o curtidor. Deus mandou. E você pensa que era perto? Quantos dias eram? Vocês estão lembrados? 3 dias para ir para lá e 3 dias para vir. Mas não mandaram a uns apóstolos perto, não. Mandaram a Pedro. Gente, eu fico admirado. E quem era o discípulo que a Bíblia diz que quando ele passava, a sua sombra curava? Ei, Malu, qual era o discípulo? Se lembra? Que quando ele passava, a sombra dele curava as pessoas? Não se lembra? Pedro. Vocês estão lembrando agora? Quando Pedro passava, aqui estava o sol, Pedro passava, aqui tinha pessoas sofrendo, Pedro passava, saudade, levantava glorificando a Deus que ele estava curado. Então, olha, se me der, Silvan, eu quero que você me deixe X explicações para que Jesus não chamou Pedro de Satanás. Eu acho que eu não teria muita dificuldade, porque cada dia que eu penso em Pedro, admiro Pedro, um homem tremendo. Diz na história que Pedro, ele converteu através de uma moça que tinha um namorado que era um oficial romano, e ele queria antes prender Pedro. Eu sei que pela intervenção dela, ele se tornou amigo de Pedro e viu como Pedro era dócil. Aí ele disse, vá, fuja que eu vou tapear aqui para você fugir. Ele disse, eu não quero fugir, porque tinha que chegar o dia e o meu Senhor já advertiu que eu viria para o lugar que... Aquele negócio que Pedro já falou, que Jesus falou para Pedro. E ele fez tudo aí,
Pedro, para evitar discussão com ele, está certo. Aí quando ele sai assim com a noiva, já que ele era um oficial do exército romano, quando ele sai com a noiva dele, que ele em breve ia se casar, pensando que Pedro tinha fugido. Quando ele olha, aí, e cadê o Pedro? Aí não sei se Pedro saiu ao lado dele. Aí Pedro abriu a mão, eu estou aqui, eu não vou fugir. Está vendo? Que até nessa história, o pastor Sérgio conta que quando ele estava tentando fugir, ele teve a visão que viu Jesus vindo para cá, para o encontro dele ali dentro. Aí eu vou fugir do lugar que meu mestre vai me encontrar. Então, essas maravilhas, todas elas falam da santidade de Pedro. Então, eu sendo pregador, nunca vou dizer que realmente Jesus chamou Pedro de Satanás. Primeiro, as palavras de Jesus não voltam atrás. Aquele menino que um dia falou também isso porque ele escutou, eu não estou culpando ninguém. Eu estou dizendo para orientar. Senão não adianta eu estar estudando a Bíblia. Para que eu adiantar e ver as coisas saírem erradas e eu deixar por isso. Então, ele já tinha dito também, mas no último culto que eu escutei dele aqui, até fui lá e parabenizei ele. Ele disse, nenhuma das palavras que Jesus disse para Pedro sobre que ele ia ser, o que ele plantasse, a porta que ele abrisse, ninguém fechava. E quando ele disse, quando saí, muito bem, eu gostei. Porque tem gente aí dizendo que Jesus chamou Pedro de Satanás. Mas diga mesmo, se as palavras de Jesus não voltam atrás, foi até que eu espadiei. Se as palavras de Jesus não voltam atrás, Jesus ia dizer, Satanás, tu não tens parte comigo, só conhece essas coisas dos homens, para trás de mim, Satanás. Podia aquilo ser revogado, se foi Jesus quem disse? Podia? Não podia. E isso, ele mostrou que assim como Pedro recebeu uma revelação divina, não foi a carne nem o sangue, mas foi meu Pai que te revelou. Então, ele agora viu que foi o diabo que queria já pegar Pedro e fazer Pedro é muito querido. Aí ele disse, eu vou fazer isso. Aí Jesus, para atrás de mim, Satanás. Porque ali o alvo era Jesus Cristo. Ele pegou Pedro, mas o alvo ali era Jesus Cristo. Que não interessava ele fazer nada contra Pedro. Ele interessava fazer Pedro convencer Jesus. Foi, justo. E outra coisa, olhem, Lucas não fala disso. Lucas não fala, e Lucas andou com Paulo. Lucas aprendeu com Paulo. E João não fala disso, pode ver. João estava com Jesus, até na morte de Jesus Cristo, João estava. E João também nunca revelou isso, porque se João escutou isso, ele sabia que Jesus não estava falando de Pedro, estava falando de Satanás. E o que dá, até quando o pastor diz, passou vergonha em mim, aquele negócio do pastor que já tinha lido há mais de 200 e pouco. E nós temos um pastor querido também, que é esforçado. Mas, eu vou só me dizer isso aqui, que 6 dias depois, vem cá, Satanás, Jesus ia dizer isso? Então, 6 dias depois, Jesus chamou João, chamou Pedro e chamou Tiago, se vai à memória. Não é isso? Vamos lá para o monte da transfiguração. No monte da transfiguração, o que é interpretado por muita... É por isso que tem muito pastor caído na mensagem, que vai na onda. Eu me lembro que eu fui assistir um culto lá em João Pessoa, e teve um pastor todo engraçado, não sei mais o nome dele, se soubesse não diria, que disse, aí vinha a gente de lá e perguntava assim, ei, como é que vai Jacó lá com o sogro dele? Aí, quá. Jacó está dando jacozada. Olha, eu me senti mal, quem tem o Espírito Santo. Eu me senti mal um pastor dizer isso. Jacó está... Qual foi a jacozada que Jacó fez? Agora Jacó tinha o Espírito Santo nele,
ainda dele nascer, que Jesus disse, antes dele nascer, eu escolhi Jacó e odiei a Esaú. E o Espírito Santo, quando está na pessoa, marcado desde do nascimento, quando Deus bota ali, ninguém quebra não. A prova que ele tinha o Espírito Santo e que iria aquela posição para ele, estira aqui a tua mão, faz tanto que foi o pé, né? Para tu levantar o pé. Não posso sair os dois ao mesmo tempo, o que é que eu faço? Ele fez tudo para deixar Esaú para trás, dentro da barriga da mãe, para nascer primeiro, mas não podia, que Esaú já estava bem perto de sair. Entendeu? Aí nasceu Esaú e ele saiu agarrado a Esaú, no mocotó, ou seja, a minha posição não é esta, não fico satisfeito, eu não aceito, eu quero ser o primogênito. Ele saiu agarrado a Esaú, e a gente muitas vezes tinha feito um bobo achando graça, e não imagina que aquilo foi serviço de Deus. Já foi um sinal de Deus. Antes que eles fizessem bem ou mal, eu já amei o mais novo e odiei o mais velho. Aí tem que ver isto. E não ir na onda, porque o pastor tal, pastor fulano tal, pastor fulano de tal, tem muita experiência. Aqueles que têm muita experiência, às vezes confia na experiência dele. Aqui eu já falei isso. O Caleb também tem falado. Então tem hora que a gente não pode dizer, aquele homem de fé, eu vou crer. Não, crer no Senhor Jesus Cristo, olhar para o Senhor Jesus Cristo. Pedro tinha muita garra. E outra coisa, como ser humano, qualquer um de nós podemos cair, principalmente que ele não tinha ainda o Espírito Santo. O Espírito Santo estava convivendo com eles, não estava neles ainda. Então, tanto a criatura não cobrou nada. Então, Pedro é um porteiro, ou seja, ele está na porta. Só passa por ele aquele que tem a fé perfeita. Só passaria por Abraão aquele que crê em Deus de uma forma perfeita. Não é verdade? E isto mergulhou, ficou triste, cabisbaixo, parece que nós estamos vendo. Pedro, vamos pescar. Na mente dele está dizendo, eu traí meu Senhor. Qual é a alegria que eu tenho mais que eu traí meu Senhor? Qual de nós não choraria? Qual? Quando eu falo isso, eu sinto a voz meio embargada. Não, Pedro, vamos distrair, isso aqui lá. Ele já morreu, isso aqui lá, e ele triste lá. Quando depois veio a notícia que Jesus mandou esperar e disse, e chame Pedro. Irmão. Parece que eu estou vendo, Pedro saltou do banco. Se ele vai me perdoar, ele vai me perdoar. Aquele homem era um homem do amor também, ele vai me perdoar. Aí, resultado, aí Zé Cunhado, para encurtar a história, que quando Jesus já assou o peixe na praia, etc, e depois, quando estava todo mundo comendo, ele olhou para Pedro, Pedro, vem cá. Eita, lá se vai Pedro, senta aqui. Tu me amas mais do que toda essa igreja aqui, Pedro? Irmãos bacanas, irmãs maravilhosas, mas tu me amas mais do que as irmãs, do que a tua própria esposa, do que os irmãos. Eu amo o Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele já estava nervoso. Aí Jesus disse, Pedro, aí Jesus, quando converter, apacentar as minhas ovelhas. Pedro, olhou para ele de novo, parece que eu estou aqueles olhos maravilhosos olhando para Pedro. Ele se lembrou daquele olhar quando ele traiu. Pedro, tu me amas mesmo, mais do que todos, Pedro.
Senhor, eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí ele já estava ficando nervoso. Sabe o que veio na mente de Pedro? É aí onde tem aquelas interferências que a gente faz, que não pode ser contestada. Aí Pedro deve pensar, meu Deus, eu disse que não traía ele, e ele disse que eu ia trair. Será que tem outra falha minha? Aí ele perguntou, Pedro, tu me amas mesmo, mais do que todo mundo aqui, Pedro. Ele baixou a cabeça. Ele ficou assim, na cara de Jesus, amo você não. Ele baixou a cabeça, baixou sua cerviz, aí ele usou uma expressão maravilhosa. Ele mostrou que sabia que Jesus era o próprio Deus. Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, quando te converter, apacenta a minha igreja. Aí Jesus começou a dizer o que ia acontecer com ele no futuro. Pronto, essa parte de Roma mesmo que eu falei, Jesus quis acontecer. Então, Pedro é um extraordinário apóstolo. Tanto é que o Satanás é tão maligno, é tão desgraçado, que ele disse, eu não pude cirandar com Pedro, mas eu vou cirandar com os religiosos, usando o nome de Pedro. Foi ou não foi? E quem foi transformado Pedro na mão dos religiosos? Em quem? Não, ele foi transformado em quê? Não, quem é Pedro? Pronto, quem é Pedro? Hã? Papa. Veja a sagacidade de Satanás. Eu queria andar com ele, porque ele está tudo a perder, já que ele é o chaveiro. Aí, como não conseguiu, eles disseram, vamos pegar, eles são inteligentes. A Bíblia diz que o diabo é mais inteligente que Daniel, e Daniel foi o homem mais inteligente do mundo, sabia? Fora Jesus. Quem foi? Não foi Salomão, não. Salomão, no tempo dele, Salomão como um homem político. E a sabedoria, até o pastor César disse uma vez, estou falando aqui, para ele saber que ele já disse, que a sabedoria de Salomão foi mais em saber decidir, fazer que ia cortar a criança no meio, essas coisas assim. Mas Daniel, não. Daniel, outra coisa, quem foi atrás de rabo de saia? Salomão. Não foi Daniel, não. Hã? Sim, o homem que tinha um amor tão grande disse, eu não sou digno de morrer do jeito que o meu Senhor morreu. Aí mataram ele de cabeça para baixo. Então, gente, essas coisas assim, que a gente deve orar para os nossos pregadores, para o nosso pastor, deve orar por todos, porque não é culpa deles não, é o inimigo. Porque o irmão Brana disse isto, e o pastor César, os pregadores sabem, que de tanto Satanás pregar mentira, tem muita gente de igrejas evangélicas que estão acreditando. E uma dessas mentiras é em relação a Jacó. E também a Pedro. E a outros mais também. Então vamos agora ficar de pé para ler aqui a palavra de Deus. Eu vou ler em Gênesis 15. Gênesis 15. Então disse Abraão, 15, versículo 13 e 14. Acharam? Gênesis, fácil, né? 15, 13 e 14. Eu vou dizer Abraão, para não ficar Abrão, Sarai, porque o próprio Paulo, numa palavra que era chamada de Abrão, Paulo chamou foi de Abraão. Assim disse a Abraão, saibas de certo que
peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. 14. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grandes riquezas. Amém? Agora nós vamos orar para dar tempo de irmãos entrarem, que ficam mais à vontade. Podem entrar, irmãos, nós vamos orar. Irmãos, irmãs. O tema hoje é: vença o gigante que vem ao seu encontro. Quando eu digo vença o gigante que vem ao seu encontro, esta ordem é de quem? É minha, do pastor, ou é de Cristo? É de que vença o gigante. Agora eu vou fazer uma pergunta que muitos de vocês podem ficar surpresos, mas eu já disse aqui. Quem levanta esses gigantes? Quero ver se são espirituais. Deus. Muito bem, amém. Eu já falei aqui várias vezes, foi? Quem levanta esses gigantes é Deus. Agora, Deus quer ver se você tem uma fé verdadeira dentro do seu coração, dentro da sua alma. Pode vir gigante, que eu venço você e espero outros. E várias pessoas venceram gigantes. Agora, tem um que venceu os gigantes, que na história foi Davi. Eu pergunto a vocês, a força de Davi mataria aquele gigante? Assim você não podia levar um tiro de baleadeira, você morria. Onde é que você já viu uma pedra jogada assim, bater na cabeça de um urso e matar, da cabeça de um leão e matar? Gigantes que Deus levantou. Nós temos que crer em Deus, que sabe todas as coisas, e não precisa ninguém ensinar Ele, e Ele mostrou. Por quê? Ele disse a Abraão que seria 400 anos de cativeiro, irmão. E ele não podia evitar, não, esses 4 anos, ele sendo Deus. Hein? Podia ou não podia, Caleb? Hein? Podia. Por que ela do senhor? Abraão ainda estava todo cru, coitado. Olha, Abraão, eu vou dizer isso assim, 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 a sua descendência será prisioneira, escravizada, mas, depois de 400 anos, eu libertarei como forte. Tem mais essa, todos sairão ricos. E ele, velho, com 75 anos, ia ter uma multidão como descendência, e iria ter 400 anos, os filhos dele, iria passar por isso, mas não se incomoda que eles sairão ricos. Senhor, isso não pode, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor não pode evitar isso não? Pode, mas foi um gigante, sabia? Foi talvez o primeiro gigante que Deus levantou. Pegar um homem que era cru, um homem que era, talvez fosse ímpio, né? Diz que adorava até Deus, e dar uma promessa dessa e dizer: 400 anos não são 400 semanas não, gente. 400 anos são muito tempo, mas não se incomoda que eu vou punir essa nação com um braço forte e vocês sairão ricos, né? Glórias a Deus. Então vamos orar. Senhor Jesus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, te glorificamos, porque Tu és tão bom, tão maravilhoso. Já falamos aqui sobre o abençoado momento de alegria pelo aniversário do nosso pastor, que ele tenha muitos anos de vida na Tua presença, enquanto ele estiver nos ajudando, e como ele tem orado mesmo, Pai, que não deixe ele ficar definhando em cima de uma cama, sendo furado, estando na mão de pessoas que ele não gostaria que visse a sua nudez, e as pessoas fazem esse serviço. Então isso aí nós sabemos, cremos que não acontecerá, e que ele, como nós, desejaríamos
se for também da tua vontade perfeita, e numa transformação, no arrebatamento. Mas se dormirmos, estaremos com o Senhor. Então pedimos que o Senhor abençoe ele, que dê sempre inteligência a ele, e que todos, ó Pai, possamos, em todo momento e todo dia, orar pelos irmãos e orar pelo nosso pastor. Porque quando nós oramos pelo nosso pastor, nós estamos levantando a mão dele para não cair, para vencer todos os inimigos. No nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Abençoa depois os cantos com o irmão Ricardo e abençoa esse estudo também, no nome de Jesus Cristo. Amém. Uma coisa também que eu falo, eu não devo falar de irmão nenhum, e eu já disse aqui, é melhor orar do que censurar, do que falar mal. Mas não sou mais sabido que ninguém. Se eu também não for o mais bom, eu também não sou mais sabido. Mas eu já disse aqui, e uma vez eu falei numa mensagem que eu mandei até para o pastor César, tem oração dos salmos que a gente deve botar um pé atrás, assim, ó. Botar um pé atrás. Porque tinha muitas coisas que do Antigo Testamento que foi, como Jesus Cristo cumpriu toda a lei, ele tinha autoridade para modificar. E umas coisas ele foi até mais rígido, no caso de adultério mesmo. Mas Jesus, quando ele falou, disse: meta a espada em quem vos persegue. Não? Meta o cacete em quem estiver fazendo mal a você. Orai por aquele que vos persegue. Agora eu vejo, está lá no Salmo, só leia. Mas se eu ler um Salmo daquele, Senhor, quebra o queijo dos meus adversários, faz o sangue deles descer no meio das canelas, eu vou orar assim. E Jesus, foi assim que eu ensinei? Foi assim que Jesus ensinou? Fazei o bem a quem vos odiar, dê comida até o inimigo, dê água. O irmão Brando não orou assim, mas a turma se envolve pela emoção, a emoção de Davi. Naquela época era para matar, porque a lei mandava matar, que Jesus até, em forma de Deus, disse: mandei matar todos, e vocês ainda pouparam alguns, como aquele que veio com o pão emboloado, dizendo que veio de longe, uma mentira, entendeu? Então, não pode você ler um salmo que diz: Senhor, destrói ele, arranca a cabeça dele, pisa a cabeça dele, estoura a cabeça dele, Senhor. Ali era inimigo do povo que morava naquela região, que é Canaã, um povo gentil, mas amaldiçoado. Tanto é que tinha outra coisa, olho por olho, dedo por dente, criou aquelas cidades de refúgio que representa a Cristo, vírgula, representa uma lembrança de Cristo. Como é, irmão, que o irmão fez o mal ao outro sem querer, num acidente, e ele fica lá, ninguém da família pode entrar lá para visitar. Ele não pode visitar a mãe, nem esposa, nem filho, nem nada. E tem que esperar a sorte dele de um sumo sacerdote morrer. Porque se ele sair, ao sair, alguém diz logo o pau da família: ó, quem saiu? Foi Gilvan, que matou o Ricardo, mesmo que tenha estado na cidade de refúgio. Mas a lei diz que a gente tem que vingar o sangue. Ele saiu sem ninguém autorizar, vamos lá e matar ele. Isso não é de Jesus Cristo. Agora, quando Deus mandou matar, foram os inimigos. Agora, Deus mandou matar os inimigos, o maior inimigo, por isso que Saul foi reprovado. Porque Saul foi covarde ao seu, como é que diz, opressor, foi covarde ao seu monte, não soube vencer os seus gigantes. Não soube vencer os seus gigantes. Como é que só
soldados meteu a faca em criança, meteu a espada em criança, em mocinha jovem, rapazinho. Quem é que vinha destruindo o povo? É aquele negão ali, ó, marrudão ali, ó. Ele está preso ali. Prenderam ele e não mataram ele ainda. Como é o nome dele? Agag. Agag. Nós somos colegas, você é rei, eu também sou. Eu vou precisar das suas experiências. Agag ficou feliz. Teve outro mais na frente também, fez a mesma coisa que esse outro disse. Eu já vi dizer mesmo que o povo de Deus é fácil perdoar, mas quando Deus dá ordem, tem que ser cumprida. E então, gente, vocês precisavam ver a roupa de Samuel, quando pegou a espada para cima de Agag. Vocês precisavam ver a roupa de Samuel. A roupa dele ficou toda vermelha, só piscada de sangue. Onde ele podia cortar, ele cortava, o cara nem teve tempo de gritar. E já tinha dado a chamada de atenção em Saul. Quando ele vai saindo, Saul, não, roga teu Deus, e sei que lá, e segurou a roupa, rasgou. Aí Samuel virou para ele e disse assim: como rasgaste a minha túnica, Deus rasgou você do seu reinado. E mesmo assim ele ainda dirigiu até 40 anos. Deus sabe fazer todas as coisas com paciência. Outra coisa que eu pergunto, a gente diz assim, como Saul foi rejeitado, aí Deus foi e escolheu Davi. Foi assim? Já tinha escolhido antes de Davi nascer. Então, você vê, Saul falhou, aí Deus escolheu Davi. Não foi assim. Deus escolheu Davi antes do tempo, porque Deus ia chegar e ia mostrar para ele, ia mostrar um rei valente, um rei poderoso, um rei abençoado. Então, quando Saul fez a barbeiragem, então ele transmitiu, mandou Samuel ungir Saul, mas mesmo assim, Deus é tão tremendo que respeitou, disse que estava desligado dele, mas respeitou o reinado de Saul por 40 anos, né? Foi 40 anos depois para Davi, depois 40 anos para Salomão. E eu acho que não tinha feito nem 5 anos, não sei nem quantos anos tinha feito, quando Saul fez aquela besteira. Então, Deus é tremendo, Deus já tinha escolhido Saul. Ele mesmo disse, tu me escolheste quando eu estava ainda informe no ventre da minha mãe. Então a gente tem que olhar isso aí. Quando vem um pastor dizer, Saul pifou, então Deus escolheu Davi. Deus já tinha escolhido Davi. Apenas Deus fez a vontade do povo, porque não soube esperar. Nós não temos direito de forçar Deus em nada. Em nada. E muito menos mandar Deus destruir nossos inimigos. O nosso inimigo hoje não é um irmão carnal, não. O nosso inimigo é Satanás. E Satanás não pode mais tocar em nós sem que Deus permita para testar a nossa fé. Nós temos que crer nisso, ter uma fé perfeita. Eu sou vencedor por Cristo. Deus está comigo e eu sou vencedor. Sou mais do que vencedor. Tanto é que Satanás nem conhece quem somos nós. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ler, se você não quiser abrir, mas está pertinho, é Gênesis, agora Gênesis 28. Não, 16:2, para cumprir aquilo que Deus disse a Abraão. 16:2. Disse Sara a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de ver a luz, de dar a luz. Toma, pois, a minha serva, que era Agar, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sara. Vamos ter aqui, julgamento errado de Sara. A gente às vezes vê uma expressão e não olha se a pessoa falhou. Qual foi a maior falha aí de Sara? Quem poderia responder às mulheres? Já que Sara, qual foi a maior
falha de Sara nessa expressão? Alguém pode dizer? É dado na escola. Aqui, se alguém não responder certo, não tem problema não. Quantas vezes eu errei aqui e vim consertar depois? Hã? Sim, está relacionado a H, mas o que foi que ela disse? O que foi que ela... Aqui perto. Criou na palavra do anjo e deu H para... Justo, olha, veja só. Veja que expressão infeliz de Sara. É como a irmã Adriana disse. Ela não creu na palavra de Deus. E agora, mas veja, ela não creu, mas veja o que ela disse. Repara. Ó. Ela disse assim, ó. O Senhor disse Sara a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. O Senhor impediu Sara de dar à luz, ou o Senhor garantiu que Sara daria à luz? É? Então a turma só pensa que Sara sorriu, não, porque Sara sorriu não, porque Deus já estava assim chateado quando ela disse isso. Veja só, Deus me tem impedido, ou seja, eu prometi a Sara que ela ia dar luz, eu vou impedir dela dar luz. Isso é uma falha grande. Então ela disse: toma, pois, a minha serva, ainda disse assim, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sara, e também falhou, porque o homem não deve falhar. Abraão não foi riscado do plano de Deus como Adão, porque Abraão foi um pacto incondicional. Se Abraão fosse também um pacto condicional, como foi feito a Adão, no dia que dele comer, morrereis, Abraão também já está com o seu pescoço na agulha, não é verdade? Fico feliz e agradecido de ver o irmão Paulo Ribeiro, sua esposa. Então, Abraão também teria. Abraão não serve para você. Você também não tem condições. Por que, meu Deus, você perguntar assim? Porque eu não crio homem para ser mandado pela mulher. E somente que você ouviu minha palavra e acreditou que Sara disse uma mentira contra mim. A mentira não pensou porque ela disse, não sorri não só foi isso não. Aqui uma mentira maior, que ele disse assim, olha, veja só, o Senhor me tem impedido de dar à luz, filho. Toma, pois, a minha serva, para que porventura possa ter filhos dela. E se agradar a Deus, o Senhor me tem impedido. A minha palavra foi impedir, ou minha palavra foi dar condições de Sara voltar a ter leite, voltar a ter o ventre fértil para dar luz? Veja só. Então, todos já falharam aqui. Mas como era incondicional, então o plano agora é de Deus, porque Deus tinha escolhido Abraão, e Deus também não errou não, que Deus escolhe a quem Ele conhece por dentro. Amém? Agora aqui é Gênesis 28, 13. Aqui mostra sobre a escada do céu. A escada do céu diz: eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. O Deus de Isaque, esta terra em que estás deitado, darei à tua descendência. 14. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, que é onde estamos nós, os gentios, ao oriente, onde estão o povo judeu, ao norte e ao sul, os quatro cantos da terra,
e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que andares, onde quer que fores, certo? E te farei tomar esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido tudo que tenho falado. Veja só, isso está em Gênesis 28, 13 a 15. Agora eu pergunto, eu também já falei isso aqui, nós somos filhos de Abraão, não é verdade? Somos filhos de Abraão, porque Abraão é o pai de todos os crentes. Mas Deus às vezes faz coisas e vai passando, perpetuando de um ponto para outro. E eu disse, o tronco mesmo da gente, como é que diz? A raiz foi Abraão, mas os ramos que deram mesmo os frutos, quem foi? Quem foi? Quem se lembra? Jacó. Viu aí foi o que ele disse? Eu já falei, dentro daquilo que eu falava. Norte, sul, leste e oeste, os 4 cantos da terra de Deus. Nós somos filhos de Jacó. Por que nós somos filhos de Jacó? Porque Jacó representa o quê? A graça. E Deus já tinha visto que Adão falhou, tinha visto que Abraão falhou, mas como era incondicional, que foi que ele fez, ele deu a chance a Abraão e, como é que diz, Abraão passou aqueles anos todinhos, mas venceu, né? Venceu. Mas, quando chegou realmente, ele disse, as nações, mas as nações que Deus falou, eu já vou terminar, as nações que Deus falou, vinda de Abraão, todas elas são abençoadas? Não. Os filhos daquele que nasceu primeiro, não o primeiro filho de Abraão, Ismael. Os filhos de Ismael foram abençoados? Não. Os filhos do que representa o amor, Isaac, a turma do Saul foi abençoada? Esaú. Até o conselho que o pai deu, não case com nenhuma cananeia, ele casou logo com 2. Casou logo com 2, queria matar o irmão. Então, agora veja de Jacó. Jacó saiu aqueles 12 patriarcas. Não é verdade? Aqueles 12 patriarcas. Dentro dos 12 patriarcas, tinha 2 ali que representavam o nosso Cristo. Tinha 2. Quem se lembra dos 2 que representavam Cristo? Quem se lembra? Dos 2 filhos de Jacó que representaram Cristo. Você não é tão sabido, já vai casar? Um foi José e o outro. Quem se lembra agora? Foi Judá, mas Judá era o filho de Judá, que era como filho de leão, um leãozinho, né? Que iria pegar seus inimigos no pescoço. E quem foi o terror do filho de Judá que matava os seus inimigos? David. Quem foi? Davi. Foi Davi. Um guerreiro que não temeu a ninguém e matou todos os seus inimigos, até os gigantes. Ele pegou as 5 pedras,
porque o gigante tinha mais 4 irmãos. E ele ainda matou parece mais 3 irmãos. E o último, ele quase morre no último. Ele estava meio velho, estava cansado. Aí pesou um dos servos dele, avançou e ajudou e matou o gigante e disse: o senhor agora está proibido de brigar, porque o senhor está ficando velho. E o senhor é a lâmpada de Israel, não pode ser apagada. Entendeu? Mas Davi, como é que o homem recebe a mensagem para trazer sem prepúcio dos inimigos, pedido pelo seu sogro, o Saul, e ele vai atrás de 200, matou 200 inimigos. E eu estava dizendo, tinha que ser a mão de Jesus, porque aqueles homens brigando com a espada, uma hora, o outro por detrás, não, irmão, podia meter a espada aqui das costas, e ninguém atingia ele, cegava ele. Então, Davi foi o guerreiro glorioso, o guerreiro amado por Deus, o guerreiro que cumpriu tudo, não teve medo de ninguém. E Davi teve muitas falhas? Teve. Todos nós temos falhas. Mas Davi ainda hoje é elogiado na Bíblia, a gente vê. Que tem uma parte que Deus diz que o menor do povo ia ser como Davi, ou seja, um exército totalmente invencível. O menor do povo ia ser igual a Davi. Agora, Davi teve falhas. Como Davi viveu no tempo da lei, ele teve a variedade. Não precisa estar dizendo aqui não, que a gente está aqui para pregar as coisas boas que Deus fez, né? Mas o acidente que ele teve na família dele foi provocado pelo adultério dele. Estava tudo em paz. Tudo em paz, até os generais dele, tudo vivia em paz com Davi. Depois que Davi se apaixonou, deixou o diabo jogar ele, e ele foi e se aviciou a mulher, e a mulher enxertou dele, então o que acontece? Virou ponta cabeça todo o reinado de Davi. Todo o reinado. E teve uma hora que o camarada, ele derramou muito sangue, tudo, e teve uma hora que o camarada foi enfrentar ele, o cara, mesmo aleijado, jogou pedra nele, chamou o nome com ele. E um dos servos de Davi queria matar o rapaz. Aí Davi disse, não, o que ele está dizendo foi Deus que mandou. Então ele perdoou. Quando ele estava bem velho, aí dá uns conselhos a Samuel, seja homem, faça aquilo, aquilo. Aí depois, entre os conselhos, disse, não deixe Simei morrer em paz. E mais fulano de tal, e mais Beltrano saiu dizendo, né? Olha, um homem que foi tão abençoado por Deus, teve tanta regalia dada por Deus, e agora, ao invés de perdoar um homem aleijado, um homem que não servia mais para nada, disse, não deixa ele dormir em paz. Ah, mas tem um homem muito santo, que o nome dele significa paz, é Salomão. Não tem nenhum homem santo. Eu digo, sem medo de errar, foi Salomão. Salomão não teve desgraça no reinado dele, porque Deus não permitiu. É comparado até como um tempo de um milênio, que Deus não permitiu, mas disse, eu cobrarei na descendência dele, começou a cobrar logo no rei Reboão. Foi o que ele fez. Foi pior do que Davi. Davi derramou muito sangue, por isso não podia construir. Ele não derramou sangue, não, ele derramou muito, foi sêmen das mulheres vadias que aparecia para ele. Ele não queria saber se a mulher era vadia ou o que fosse. Queria saber que ele se agradou e então saía, se viciava a mulher. Quando a mulher fazia de dengosa, porque eu sirvo ao Deus tal. E o que é que tem isso, minha filha? O que é que tem isso? O que é que você quer para ser o Deus, hein? Eu faço, aqui está Davi, aqui está Salomão, minha filha. Comigo tudo é paz, tudo para mim é paz. Eu estou fazendo uma diferença. Aí, não, porque eu tenho Deus Molongo, tenho Deus fulano de tal, tenho Deus Zero, tem um bocado de Deus. Eu faço altar para todos eles. E a desgraça que ele fez. E quem pagou o pato foi o filho dele. Porque Deus cobra, que Deus ele é honesto. Ele diz, eu cobro nos filhos o que os pais fizeram. Mas eu quero agradecer a vocês
e que vieram, e agora eu estou com o canal que quem fez para mim foi Jado e com esse menino aí também. Hashtag, que é o Joaquim da Velha, escutai a voz de Deus. É tudo minúsculo. Escutai a voz de Deus. Hashtag escutar a voz de Deus. E então, volto a dizer, se vocês assistiram e não foi completo, pode ligar e aceita lá. E quando você pode dar o like ou mandar para alguém, porque isso é a maneira da gente fazer até a igreja ir crescendo, né? Porque, e quanto mais tem assim, like, tudinho, eles pensam 2 vezes antes de tirar o programa. Tem muitos programas que eles tiram, de qualquer pessoa aí. Então, só agradecer a vocês e desejar que o Senhor Deus da Glória abençoe, e no próximo, se Deus permitir, estaremos dando continuidade, agradecendo o que Alves fez aqui no lugar, pena que ele não está aqui, talvez esteja lá em Abreu Lima, mas agradeço a vocês todos, e saber que nós estamos seguros, estamos garantidos na mão de Deus. Não deixe o diabo dizer, não, mas você fez isso, não, porque se fosse pelo pecado que nós não entrássemos, nenhum de nós entraria. Se vamos entrar, porque Deus já fez o sacrifício por nós. E Deus não vai deixar aquele que fez o sacrifício, que ele fez o sacrifício para aquela pessoa, Deus não vai deixar que o Satanás leve, não. Porque Deus é o maior. Agora, Ele permite que venha um gigante na sua frente, na nossa frente, que é para a gente vencer o gigante. Ao vencer o gigante, nós glorificamos o nome de Deus. Amém? Glórias a Deus. Deus os abençoe. Aleluia.